Tá, então, das extrasístoles atriais, então quando que eu vou me preocupar? Acho que antes disso eu vou continuar o nosso caso comentando como que a gente investigou essa paciente, né? Então, bom, primeiro eu vou me preocupar quando eu tenho os exames alterados. E quais são os exames então que a gente vai fazer? Vamos fazer uma triagem com distúrbio hidroeletrolítico, função renal, hemograma, tireoide, né? TSH, T4 livre pelo menos. Avaliar, questionar, né? Uma apneia do sono, investigação dessa parte também. Mas acho que a pedra fundamental para a gente vai ser o Holter de 24 horas. E aí, nesse caso, a gente pediu o Holter de 24 horas e ela veio com uma densidade de cerca de 10 ou era 11% de extrasístoles supraventriculares e com correlação dos sintomas no diário com os batimentos ectópicos, né? Então, 10% aí, 15% aí, quando que eu vou me preocupar em relação a isso? E a maioria era da mesma morfologia ali, Rodrigo. Ótimo. Então, assim, uma dica prática ainda é o seguinte. Quando você fala em Holter e extrasístoles atrás, tem que tomar bastante cuidado. Para quem lauda Holter vai entender melhor isso que eu falei. Mas o laudador de Holter, o médico que lauda Holter, ele consegue modular a quantidade de extrasístoles alterando a precocidade do batimento para trigar automaticamente a contagem, né? Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Só porque não é uma máquina que faz uma pré-análise. É uma máquina que faz uma pré-análise. Só para quem está sabendo aí, são... sei lá, 60 mil batimentos no dia, mais ou menos, aí? Varia, de 60 a 120 mil, e aí ele faz uma análise automática. A pessoa fica na mão, senão é uma coisa que nem ia ser factível. E a gente já pegou casos de Holter, que o paciente tinha lá 15% de extrasístoles, e na realidade, boa parte da contagem ou era um artefato, ou era uma contagem inadequada, de um Holter mal a gente programado. Não foi limpado direito, que a gente fala. Então tem que tomar muito cuidado, especialmente com a extrasístole atrial. É muito comum você aumentar com uma certa facilidade a quantidade total de extrasístoles por um Holter mal feito. Tomar muito cuidado, tá? Tentar dar uma checada ali. Apesar de a gente ter uma amostra, né? Eventualmente repete o exame, checa com outro local, tem uma segurança maior. Tudo bem, realmente tem uma quantidade alta de extrasístoles, beleza, tudo bem. E aí como é que é o cenário, né? Você falou, vou usar o exemplo do seu caso, né? O seu caso faz parte do extremo em que a gente tem uma paciente jovem que tem um foco automático, um foco focal, digamos assim, uma arritmia focal disparando, né? Na maioria das vezes é uma arritmia focal, a gente tem um foco só, isso faz diferença, o arritmologista vê isso no consultório, isso ajuda no manejo lá na frente. Então, se você tem uma extrasístole, mesmo a morfologia da onda P ectópica toda hora, ou se são várias morfologias diferentes, isso ajuda no manejo e você, digamos assim, sugerir a etiologia, né? Os jovens, em geral, quando geralmente tem um foco só, que é um foco automático ou atividade deflagrada que fica disparando toda hora, entendeu? E a gente precisa tentar suprimir de alguma forma esse foco, seja de maneira comportamental, medicamentosa ou mais agressiva, né? O racional é mais ou menos esse. Mas quando que eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar se ele tem sintoma, vou me preocupar mais se ele tem uma densidade alta... O que me leva... Ou então, vou falar, porque às vezes o paciente vem ali, teve 5 extrasístoles em 24 horas, as 5 foram sintomáticas, mas o paciente está preocupado, e é por isso que ele vai, né? Então, vou morrer, não vou... O que o pessoal tem que passar de segurança para o paciente? De novo, assim como as extrasístoles ventriculares, as extrasístoles atriais são muito frequentes. Muito, muito frequentes. Se você tem um estudo populacional, que se você fizer um Holter de 72 horas em pacientes acima de 50 anos, 100% vai ter também extrasístoles atriais. Então, é tudo uma questão de monitorização, assim como era nas ventriculares. Então, toma cuidado. Às vezes a pessoa vem muito preocupada com achar que tem uma arritmia. Calma lá. As extrasístoles por si só, elas não são um problema, né? Elas começam a mudar a conversa quando elas ficam muito frequentes. Por exemplo, esse é o paciente. Aí sim a gente começa a se preocupar, assim como é o cenário das ventriculares, de primeira etapa é afastar algo que cause extrinsecamente, né, um causador externo. Aí depois que você fez isso, você vai se preocupar com a quantidade, porque a quantidade faz muita diferença em relação ao problema que isso vai causar para o paciente, né? Os 2 pacientes em que a gente tem que tratar extrasístoles ventriculares são aqueles com uma densidade muito alta, a gente vai discutir esse cenário, e os pacientes sintomáticos, como você falou. Lembrando dos sintomáticos, só um detalhe, né? A maioria dos pacientes sintomáticos são ansiosos. Essa que é a verdade. Na prática, a gente vê isso. A ansiedade está mais relacionada ao risco de, sentindo o sintoma, ter algum problema maior do que, de fato, a modulação, a resposta do sintoma. Tem casos e casos. Então, você afirmar para o paciente que o prognóstico é bom, que o paciente tem uma doença benigna, uma condição benigna, já é metade do tratamento. Já faz parte do sintoma. Do pacote. Exato. Então, o paciente sintomático, você tem que gerar alguma abordagem. A quantidade de extrasístole, que é a carga, é um racional muito parecido com as extrasístoles ventriculares. Nas ventriculares, a carga de arritmia, geralmente acima de 10% a 15%, está associada a um risco maior a longo prazo
de fazer uma doença chamada taquicardiomiopatía, né? Ou a miocardiopatia induzida por dissincronia nas extracístoles ventriculares. No caso das atriais, o cenário não é exatamente o mesmo. É muito raro você ter uma taquicardiomiopatía, ou seja, uma doença no coração induzida pela própria extrasístole nas extrasístoles atriais. Por quê? O batimento, apesar de precoce, ele é um batimento que é bonitinho, sincrônico, exato. Então, é muito mais raro. Tem alguns relatos, isso é possível, tá? Mas do ponto de vista prático, é muito mais raro. Então, a gente tem uma tolerância, digamos assim, maior para a maior parte das extrasístoles atriais com alta carga. Mas aí uma dúvida, o que o clínico ou o cardio que tá vendo a gente aí vai ficar pensando, putz, mas assim, se ele tem uma alta carga, esse paciente tem um risco aumentado, a gente vai falar mais adiante, mas já adiantando, esse paciente vai ter um risco aumentado de desenvolver FA no futuro? Ou dilatar o átrio, por exemplo, e aí sim predispor a alguma outra arritmia? Excelente, essa é uma boa pergunta, né? Assim como as extrasístoles ventriculares, as extrasístoles atriais, elas servem de sinal de alerta. Elas servem como marcador também de risco e os problemas que elas podem causar estão mais relacionados ao risco maior de alguma encrenca do que, de fato, pela extrasístole em si. Isso é importante. Como eu disse, a carga aqui está muito menos relacionada à taquicardiomiopatía. Mas, ao mesmo tempo, você precisa se preocupar com o risco maior de outras doenças, né? O que é bem claro é que em pacientes mais velhos, com extrasístoles atriais frequentes, com uma carga alta, tem um trabalho que colocou 100 extrasístoles em 24 horas e outro que colocou mais de 30 extrasístoles por hora atriais, isso se correlacionou com o risco maior de AVC, eventos cardiovasculares e evolução para fibrilação atrial. Que a fibrilação atrial, sim, é uma arritmia que a gente sabe que existe uma correlação clara com o aumento do risco tromboembólico, né? Então, as extrasístoles atriais em alta densidade, nessas, mais ou menos, na prática, dica prática, qualquer coisa acima de 1000 batimentos em 24 horas, na teoria a gente começa a ter uma associação estatística com aumentar o índice desse tipo de complicação. Isso vale, e aí tem um trabalho muito bom do Europace, um trabalho de eletrofisiologia, que fez uma bela diferenciação desses dois grupos de pacientes iniciais que a gente conversou. Ele identificou que esse risco maior de fibrilação atrial, ele acontecia com pacientes que tinham extrasístoles que vinham das veias pulmonares, que são extrasístoles que a gente já descobriu desde 1998, que são a origem do foco da fibrilação atrial. Tanto é que é ali que a gente aborda, né, na ablação. É ali que a gente aborda na ablação. Então, esse trabalho do Europace, ele fez uma comparação pareada de pacientes que tinham extrasístoles atriais com alta densidade, de focos extra-veia pulmonar com focos da veia pulmonar. E ele viu que a associação de pacientes que evoluíam para FA era muito mais frequente quando o foco vinha das veias pulmonares do que em relação a outros focos. Então, esse é um ponto, tá? Então, habitualmente, os pacientes mais velhos que têm esse perfil de extrasístole. E eles viram também que o intervalo de acoplamento da extrasístole, ou seja, ela aparecer muito perto do batimento anterior, também se associava com esse risco. E a gente sabe que as extrasístoles de veia pulmonar têm um intervalo de acoplamento mais curto mesmo, né? Então, por exemplo, a sua paciente mais jovem, de 28 anos, ela muito provavelmente tem um perfil de automatismo ou de atividade focal diferente desse outro paciente que a gente se preocupa com o risco maior de FA. Essa paciente está mais na linha de uma extrasístole que tem um intervalo de acoplamento menor. Na maioria das vezes ela vem de outro foco, geralmente é crista terminalis, ósseo de seio coronário. São focos que classicamente fazem uma incidência alta, mas não se correlacionam necessariamente com o risco maior. Por isso que eu digo, quando você identifica o fenótipo do paciente no consultório, você consegue ficar mais tranquilo, né? A sua paciente jovem, a gente não se preocupa tanto com o risco de eventos cardiovasculares maior no futuro. O acompanhamento aqui é mais guiado por sintoma e a gente tem um tratamento focal nessa arritmia que dispara. Já no outro paciente, que é mais velho, tem um átrio talvez um pouquinho dilatado, mais comorbidades, esse paciente sim me preocupa. Às vezes a densidade de arritmias desse paciente aqui é até menor do que dela, porque eventualmente o foco está mais, digamos assim, agitado no paciente mais jovem. Mas o problema costuma ser maior. Então, você vê que a interpretação é muito variável. E assim como nas extrasístoles ventriculares, o que dita, o que norteia a nossa conduta é o doente. É o conjunto da obra mais do que a extrasístole em si. Perfeito. E a gente acabou também comentando, mas vale a pena ter um ecocardiograma também, né? Para ter uma noção. Porque a gente está achando que também ela tem um coração estruturalmente normal e vai que não tem. Mas no caso aqui ela tinha também. Acho que o básico é um eletro, um Holter, um ecocardiograma e exames laboratoriais. Uma bioquímica básica. Eventualmente com pesquisa de apneia do sono, se for o caso. Sem dúvida nenhuma, esse é o básico. E aí, aproveitando,
nas extracístoles ventriculares, tinha um exame que a gente comentou que era muito, muito relevante, que é a ressonância magnética de coração. Isso é muito importante, né? Dá uma dividida ali também. Dá uma divisão, mas nas extracístoles atriais a importância é menor, porque a capacidade da ressonância de identificar a fibrose do átrio é menor, não são todos os serviços que fazem, e habitualmente a informação que ele vai dar é mais relacionada aos ventrículos. Então eu vejo também isso com frequência, né? O racional ele não é exatamente o mesmo. O problema maior aqui, um ecocardiograma consegue com uma segurança maior resolver os nossos problemas. Nas extracístoles ventriculares a ressonância acrescenta uma possibilidade maior do que nas atriais. Perfeito.